Oi, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, João? Tudo bem com você? Tudo bom. Tá melhor, João? Eu tô. Tá. E você tá pronta? Eu tô pronta, João. Eu tô falando isso, gente, porque eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez. João Pedro não lidou bem com a primeira gravação, né, João Pedro? Então é melhor a gente deixar o pessoal de casa avisado que esse vídeo pode gerar um cancelamento. E que, olha, se foi difícil pra eu digerir, né, Kelly? Então, não sei se pode gerar um cancelamento, eu espero que não. O que eu sei é que provavelmente vocês não vão... Algumas pessoas vão, eu atendo pessoas que praticam o que eu vou falar aqui, né? Mas a maioria das pessoas não vão, como o João tá dizendo. E assim, ninguém precisa concordar. Agora que isso vai ser um fato em algum tempo, vai. E aí talvez já vai ficando aí a informação para ir se assentando, né, João? Com os 10 anos para frente. Vamos falar de relacionamento aberto. Vamos, João? Vamos. Vamos lá, né? A gente tem visto nos estudos da psicologia que os relacionamentos abertos têm se tornado algo mais da prática do dia a dia dos casais, sejam eles héteros, homo, não importa. E os estudos mostram que em 20, 30 anos só vai ser monogâmico quem escolher isso. Então veja, né, antes que vocês comecem a ficar muito nervosos, é uma coisa livre, a pessoa pode ser monogâmica se ela quiser, né? Mas a tendência é que caia em desuso. E já temos bastante pessoas aí no nosso dia a dia que talvez não falem disso tão abertamente, mas que já estão envolvidos aí em um relacionamento aberto. Eu achei muito legal isso que você falou, porque pra gente não colocar como uma regra, né? Ou seja... Eu já abri assim, porque acho que foi o meu erro a semana passada, né, João? E aí você entendeu que isso seria uma regra e não deu conta. Não, tipo... Eu acho que o que eu entendi foi assim, olha, vai ser assim, aceite você ou não. Então... assim, você não precisa viver isso agora, agora todos nós precisamos aceitar que isso vai virar uma coisa que a gente vai ver no nosso dia a dia normalmente. Sim, mas eu achei muito bacana, tipo assim, né? Até mesmo porque a gente conseguir respeitar. Então, tipo assim, tá tudo bem um amiguinho ser... ter um relacionamento aberto, ser feliz assim, e tá tudo bem você não ter se você é feliz assim, né? Ou seja, não vamos julgar ninguém, vamos entender o lado de todo mundo. Então quer dizer que você precisou de um tempo para aceitar a vontade do outro? Então, já que a gente tá expondo aqui a minha pessoa, eu vou falar pro pessoal de casa, entendeu? É do mesmo jeito, João, que eu escuto direto. Psicólogo é aberto demais, porque a vida não pode ser como eles mandam. Então viva mal, eu vivo cada dia melhor. Vocês que sabem. Gente, olha, pra quem não tá entendendo nada, que nem a Kelly falou, a gente gravou semana passada. Eu não tava preparado para esse assunto, eu achei que a pauta dos vídeos ia ser outras. E eu fui meio pego de surpresa. Vocês vão entender, né, porque a gente vai desenvolver o assunto, mas eu, João Pedro, eu tenho um dos meus objetivos da vida, é casar, ter filho e tudo mais. E tudo isso envolvia um relacionamento monogâmico, na minha concepção, entende? Então, assim, quando eu entendi que o relacionamento monogâmico estava em desuso, e aí, se está em desuso, logo vai deixar de ser usado, né? Eu pensei assim, porra, entendeu? Meu mundo caiu. Se eu não cair, se eu não casar até daqui a uns 10 anos, quando o relacionamento aberto for o padrão, já era, acabou pra mim. Então, mas veja, tem um monte de problema na sua fala, que se a gente for ficar nela, a gente sai do tema. Mas tem algumas coisas que eu quero falar. Primeiro, é exatamente não ter esse padrão, né? Saiu do padrão. Isso é uma coisa que custa caro nas nossas costas hoje, João. Nas costas de todos nós. Nas suas costas como homem gay, né? Não tá no padrão. Nas minhas costas como uma mulher. Mulher não é padrão, né? Mulher é objeto. Então já não conta. Mulher negra então piorou. Se a gente quiser falar disso, vamos ficar aqui até amanhã. Então olha
olha os problemas que tem na nossa forma de ver o mundo e de viver em sociedade. Esse é um ponto que, mesmo saindo um pouco, porque isso não importa em qual assunto a gente passa, isso é a nossa forma de ver. E aí a gente entra no seu desespero, né? Porque para você o mundo precisa funcionar de uma maneira que faça sentido para você. E se por acaso, e o mundo é ótimo em não fazer, a vida é boa em não fazer o que a gente acha, né? E se por acaso eu olho para o mundo e de repente ele não atende mais às minhas expectativas, então acabou tudo para mim, né? Então veja, o mundo, as pessoas, a sociedade tem que estar dentro das minhas expectativas. E a sua é de uma relação monogâmica. Expectativas essas que aí o vídeo também vem já pontuar aqui. Foi tudo criado. Eu sei que é duro, gente, mas é tudo criado, tudo criado. Tudo criação nossa, né? E aí quando o João ele rebate uma coisa assim, quando vocês aí, alguém aí enquanto sociedade fala, ai, pessoa trans não, né? O que você tá fazendo é mostrando como na sua criação o mundo deve ser. E é o lugar onde o diferente não entra. É o lugar onde não cabe diversidade. E é tão interessante o João ser gay nessa hora, porque, veja, né, eu sou gay, mas eu não sou livre de preconceitos. E de limitações, e eu não aceito as coisas muito fácil, mesmo quando ela não diz respeito a mim, porque assim, dane-se se as pessoas querem ter um relacionamento assim, eu quero ter monogâmico, não, se as pessoas não vão ter um como eu, aí eu já não me enquadro mais, então veja quantos problemas a gente tem, João, antes de abrir o nosso tema. Olha só. O que eu vou fazer com vocês, hein? Assim, eu tive uma semana toda para digerir o tema e para entender melhor. Gente, veja o vídeo todos os dias, tá? Que é para ir assentando a informação. Eu acho que tipo, no primeiro momento a gente pega e, sabe, tipo assim, quando você leva um susto, e aí a sua tendência é recuar. Mas depois, conforme você vai entendendo mais sobre, eu acredito que fica mais fácil de você lidar com isso. O relacionamento aberto, ele é um tema trazido em prol, não somente, mas em prol de nós mulheres, né? Só que é aquilo, tá todo mundo vivendo aqui, vai passar por todo mundo. Por quê? Porque a gente vem ao longo de qualquer assunto que a gente falar da sociedade, reproduzindo muitos comportamentos. E todos esses comportamentos foram em algum momento aprendidos, né? E ninguém questiona quem criou essa regra. Por que a gente faz assim, né? A gente é uma sociedade muito doutrinada, assim, muito colonizada, né? Assim, de olha, é assim e você faz assim, você não questiona. E para nós mulheres, como eu coloquei, muito vistas muitas vezes como um objeto, né? Essa proposta de relação aberta não é uma proposta para um relacionamento onde todo mundo transa com todo mundo, tem 5, não estou falando de poliamor, tem 2, 3 pessoas ou mais na relação, não é isso, mas é o fim de um tempo onde a hipocrisia impera, porque a gente tem a monogamia como algo implícita, né? Eu entrei aqui numa relação, ninguém fala, não vai trair. Todo mundo sabe que monogamia não é para trair, ninguém conversa sobre isso. Só que o homem trai, né? O mundo, a maioria, eu não vou dizer que todos, mas a maioria dos homens traem. Os homens sempre tiveram relacionamentos abertos. Né? Quando a gente começa a cutucar a história, o João aqui a semana passada me contou uma história aí de Abraão, bíblico, né? Só que quando a gente faz um estudo profundo da história do homem na Terra, muito antes dele, né? A monogamia não é praticada. Os índios aqui no Brasil não praticavam a monogamia. Os gregos na Grécia Antiga não eram adeptos à monogamia. Foi uma criação dos cristãos, né, quando chegaram aqui para nós, para o Brasil.
E isso ficou ali colocado como regra, assim como a religião deles, né? Matando as crenças e os rituais dos índios que existiam aqui, e a gente só reproduz, a gente não se pergunta, e a gente também não respeita, a gente reage mal, a gente não aceita. Então, isso traz para a mulher a possibilidade de também viver uma outra coisa sem mentir, né? E aí as mulheres também ficam muito malucas quando elas escutam falar primeiro momento, porque elas não se sentem representadas nisso e elas têm uma obsessão muito grande pela exclusividade. E aqui a gente entra no ponto que é a insegurança, que é a baixa autoestima, que também vem nos denotar sobre o patriarcado no qual a gente está inserido. Então, assim, o patriarcado ele existe, se eu não me engano, há 5.000 anos, e ele é um sistema de controle, né? E ele é um sistema onde o homem é superior à mulher, a mulher é submissa, é aquela que está ali para servi-lo. Isso traz essa sociedade onde implicitamente há um poder, há alguém acima do outro, né? Isso causou muita insegurança, muita competitividade. O que a gente mais vê por aí é uma mulher chamando a outra de vaga. Não sei se pode falar isso, Júlio, qualquer coisa você corta. Chamando a outra de bis, não sei o que lá, né, João? E por aí vai, e uma odeia a outra, e a mulher vai ficando insegura, e aí o tal do padrão, e ela tem que entrar nesse padrão para ela estar pelo menos ali no pau a pau com as colegas, porque senão ela é excluída, e o ser humano não sabe ser excluído. Então, olha o rolo que esse sistema patriarcal há 5.000 anos atrás causou. Graças a esse sistema, o diferente não entra. Então, gay não, você pode até não aceitar aí a monogamia aí no seu lugar, João Pedro, mas nós também aqui não aceita a homossexualidade. Veja, né? E a gente reproduz, o João reproduz, eu reproduzo, todos nós reproduzimos sem questionar. A mulher vai ficando mais insegura, vai se sentindo cada vez pior, o ciúme vai norteando as relações e a gente vai chamando isso de amor. Olha a bagunça que a gente criou e detalhe, a monogamia mesmo que é bom não acontece, né? Porque se a gente quiser falar aqui da quantidade de mulher que já teve decepção amorosa e insegurança em relação à traição e a outras mulheres e se sentindo vulneráveis ali na relação delas, não vai sobrar uma mulher no mundo. E a culpa é da outra mulher, a culpa não é do bonitão nunca, tadinho, né? Porque ele que é tentado, ele não sabe se segurar, né? Porque a mulher lida mais com a emoção, então o mundo fica nas nossas costas todo, e a gente também nunca tá boa para nada, não servimos para nada. Tem que estar pá ainda por cima, né? Então, eu acho que é uma nova forma de se relacionar no mundo que tem muita... É um movimento político até, né? O amor aí, o amor, o não amor, a monogamia, a não monogamia é um detalhe. Se a gente olhar bem, é um movimento político e o quanto que as meninas sofrem para que tudo isso se mantenha em pé, o quanto que as meninas choram, o quanto que elas se sentem desvalorizadas. Essa reação do João, me desculpa, João, já que a gente já expôs, agora nós vamos até o fim. Essa reação do João é medo, né? Medo de ter que dividir o crush, o marido, o esposo com alguém. Mas a outra pessoa não é um objeto nosso, a gente não controla as pessoas. Então, por esse motivo e pela evolução natural da sociedade, que isso já vem sendo uma prática muito comum. Talvez esteja distante para você aí que está vendo o vídeo, mas está mais perto do que você imagina. Foi assim também com o anticoncepcional, todo mundo negou. Dá um Google aí, estuda a história de quando a pílula chegou para nós. Foi assim com o divórcio, né, João? O quanto que a sociedade renegou, e sempre a mulher que perde, né? O homem divorciado, tudo bem, a mulher divorciada ninguém serve, não arruma emprego, ninguém pode, não deixa o filho dela, não pode ir para a escola, e a gente hoje lida naturalmente com o divórcio. Hoje a menina que não toma anticoncepcional é que é excluída, né? Então, nesse primeiro momento, a gente assusta e a gente não quer nem ouvir falar de relação aberta. Mas é uma coisa, gente, que tem muitas questões envolvidas nisso. Quer falar, João? Então, uma das coisas que me motivou a ir mais a fundo e tentar entender um pouquinho mais da questão do relacionamento aberto foi exatamente o que você disse para mim semana passada, em relação às mulheres que estão sofrendo.
no modelo atual do patriarcado e da monogamia, né? Porque realmente o relacionamento já existe para os homens há muito tempo. Sim, né? O relacionamento aberto, né? Onde onde ele pode se envolver com outras pessoas, seja emocionalmente ou sexualmente, porque isso já é uma outra coisa. E aí, tipo, existe todo um conceito de amor que é um conceito errado. O mito do amor. Que vai falar que, olha, porque a pessoa te ama... Ela não trai. Ela não trai. Ela não olha pra mais ninguém. Ela não sente tesão por mais ninguém. Ela não se sente... Morreu, né? Morreu, é um corpo morto. Exato. Assim, eu olhei pra Kelly, me apaixonei pela Kelly e acabou. O João é morto. Não tem mais nada no mundo pra mim, entendeu? E não é assim que as coisas funcionam, né? Sim. E aí, a partir desse ponto, eu consegui entender que era uma coisa pra ajudar quem tava sofrendo, entendeu? Sim. E aí eu falei, não, então peraí. Não é a gente mantém a relação, porque não dá pra viver sem se relacionar. A gente não sei por quanto tempo, pode até manter essa história do amor romântico, que também foi inventada, mas eu não vou, é muito pra vocês, né? Vamos devagar. E a gente mantém também a monogamia, mas a gente libera as pessoas dessa pressão que não conseguimos fazer. Eu e o João já ouviu isso de um padre, né, João? Sim. Que a monogamia é um mito. Né? É algo inventado pela sociedade que nunca deu certo, porque eu acredito até que conseguiu fazer, né? O fato da mulher entender o amor, porque foi vendido para ela como algo romântico, da telenovela, do filme, o fato da mulher entender isso ajuda ela, não são todas, é claro que não, mulher também trai, tanto quanto o homem, mas ajuda elas a suportar uma relação ruim, sem respeito, porque isso sim eu posso entender muito mais como amor, sem ela estar recebendo a atenção e o carinho que ela deseja, mas ela fica porque ela tem que ficar e ela tem que ser monogâmica. Agora, isso não é uma regra dos dois lados, né? Então, a gente precisa pensar em novas formas, sim, de nos relacionar. É um sofrimento gigantesco, João. Tem mulher que tem um ciúme que é patológico e a nascente dele é a insegurança, é o medo de ser trocada, de ser deixada, de não ser boa o suficiente. E isso fala muito sobre como ela aprendeu a vida, como ela vê a vida, sim, mas também fala muito em como a sociedade coloca para a mulher o mundo, né? Que muitas vezes é cruel, que muitas vezes não é desumano. Então a gente vai se vendendo para esses modelos de ser, vai reproduzindo eles sem pensar, como eu falei, e a gente vai esquecendo de pensar o que me faz bem, qual é o relacionamento que faz bem para mim, né? O que faz sentido para mim de verdade, porque muitas vezes o comportamento do João é uma reprodução social também, né? Quando ele pôde refletir e pensar, ele pode pensar, olha, eu ainda quero a monogamia para mim, mas eu posso compreender esse sofrimento do outro, né? Nesse momento eu tenho mais chance de entender o que é meu. E isso, neste momento, para a psicologia é muito importante, porque eu estou falando do autoconhecimento. Eu estou falando, para Kelly, né? Vamos esquecer a psicóloga. A Kelly, mulher, ao longo das relações dela, como que foi o processo de insegurança, de ciúme? Foram relações boas ou não? Como ela deseja essa relação? Mas o nosso olhar para nós, ele é um olhar que ele vem com essa sociedade junto, e eu sei que é muito difícil de não ver. E ele vem dizendo, o olhar da Kelly é o monogâmico. Tipo, tá colocado já que é, né? E a gente reproduz isso, toma isso como verdade, chora e sofre por isso, sem parar para pensar, mas esse modelo, ele faz sentido para mim mesmo? Ou porque todo mundo faz, eu também estou fazendo, né? Então, sempre pensar o autoconhecimento é o que vai nos ajudar a nos conectar novamente conosco, viver melhor, só que eu sei que é preciso coragem, né? Para enfrentar essa sociedade com relacionamento aberto, contra todo o preconceito que tem aí, contra nós somos um país liberal. Mentira!
O Brasil é extremamente conservador, moralista. Extremamente conservador e moralista. Então é muito difícil para a sociedade, para uma pessoa com esse autoconhecimento e que entende que esse tipo de relação é melhor ou que a monogamia é melhor, enfrentar essa sociedade. É muito difícil, mas como eu disse lá no exemplo da pílula e do divórcio, vai acontecendo aos poucos. Quando as pessoas veem, tá lá e já está naturalizado. Aí começa um outro tipo de preconceito. Ah, você não faz, então tá errado. Que também é um erro. A ideia não é criar um modelo a se seguir. A ideia é entender o que é bom para mim. Agora, com certeza, estar numa relação monogâmica onde um é livre para fazer o que quiser e o outro é livre para ficar inseguro, com ciúmes, desesperado, brigando, causando brigas e até mortes, a gente precisa pensar se isso faz sentido, se a gente quer viver assim, né? Então a ideia é o que funciona para mim. E aí isso pode passar por transar com outra pessoa ou só beijar outra pessoa, e as regrinhas eles vão colocando entre eles e vão vendo o que dá certo e vão... Mas a questão não é essa. A questão é muito maior que essa. Eu acho que tá dando para vocês compreenderem em alguma medida. Mais do que nunca, o que a gente precisa abrir mão é a ideia, porque é uma ideia, desse controle que nós temos do desejo que é do outro, que foi o João falou lá no início do vídeo, né? Eu gostei de fulano, gostei da Kelly, né? Você deu o exemplo. Então eu morri pro mundo. Nós temos, a monogamia propõe isso, né? Que a gente tem que morrer para tudo quando a gente está numa relação. E isso é a ideia de um controle do desejo do outro. O outro pode até não chegar ao ato sexual com outra pessoa, ou ao beijo com outra pessoa. Agora, você não tem nenhum controle se ele pensou nisso ou não, se em algum momento ele desejou isso ou não. Eu já falei aqui no canal, falando um pouquinho sobre neuro, o quanto que o nosso cérebro tedia facilmente das coisas que ele já tem, né? E isso é algo que é nosso, é biológico, está em nós. Não quer dizer que se eu me esforçar muito, eu não consiga ter uma relação monogâmica. Como eu disse, tem gente que tem, mas só essa pessoa sabe a que custo, né? E quantas crenças tem em cima daquele comportamento que nem são delas, né? Nós não controlamos o outro e nesse ponto vale a pena tentar e olhar para o relacionamento aberto como uma possibilidade também de relação no mundo, porque é a possibilidade de uma relação sem tanta dor, sem tanto medo. O outro saiu, onde ele vai? Será que ele vai trabalhar mesmo? Porque ele me enganou. Tem paciente que chega no consultório que quando vai ver o marido já tem outra casa pronta, ele já tá indo embora, a mulher já tá lá, já tem uma barriga, um filho esperando, tá tudo pronto, só tava esperando finalizar aqui. E ela não tava nem sabendo, mas tudo bem, né? Porque é o certo da sociedade, né? Não importa a qual custo, ao custo de que dor. Então, é para uma melhoria e vale a... E também se a gente não quiser olhar para isso, João, e não quiser tentar, é o que eu disse, né? Aqui é um lugar, é um país onde a opinião quer ter mais força que estudo científico, mas a verdade é que não tem. E então daqui a pouco vai estar aí na frente de todos e quem sabe vocês vão lembrar desse humilde videozinho aqui de anos atrás, né, João? Quer dizer alguma coisa, João? Eu acho que é muito o que você falou da questão do cérebro. Existem pesquisas que mostram, né? Tipo, os homens não traem por falta de amor. Não, nem sempre eles querem largar. Acaba que larga porque a mulher fica chateada, eles começam a brigar, eles largam por outros motivos. E não é por isso que ele trai. O homem simplesmente trai por quê? Porque variar é bom, gente. E ele pode. Né? O relacionamento é aberto pra ele. E aí, tipo, quando a gente vem e coloca, olha, agora o relacionamento aberto é pros dois, a mulher tem uma liberdade que ela não tinha antes. E ela não precisa controlar ele, né? Ela não precisa viver com medo, insegura de ser trocada, porque não é sobre isso a relação dela, né? Não é uma relação baseada no medo, na insegurança e no ciúme. É uma relação baseada em eu quero estar aqui com você agora. Você também quer estar comigo? Então tamo aí junto, né? Então isso muda tudo. E aí a mulher deixa de ficar olhando pelo parceiro ou para a parceira. Ah, será que ele vai me trair? E começa a olhar para ela.
O que é que eu quero agora? Eu me senti atraído por fulano, eu estou num relacionamento aberto, eu posso me relacionar com ele. Se ela quiser. E eu não vou deixar de amar a pessoa que eu tô. Né? E isso é totalmente saudável. Eu acho que é isso que é bom a gente colocar. É saudável e é honesto. Né? Porque a gente fica querendo a relação do conto de fadas, mas aqui na realidade ela não funciona. E a gente lida com relações regadas de mentiras, né? Então é um povo que sente muito medo, muita insegurança. E é bom a gente lembrar que a base de tudo, até do relacionamento aberto, é sempre o diálogo, né? Sempre. E é um relacionamento que o diálogo está mais aberto, porque não está implícito nada, não está implícito que eu não vou trair, então eu não preciso conversar, né? Eu preciso conversar. De repente, se é aberto e hoje a pessoa vai sair e eu não sei com quem, porque não me interessa, é aberto, ele faz o que quiser, mas a gente está junto, né? Nós somos um casal. Você pode não ir hoje, né? Hoje aconteceu tal coisa, eu preciso de você. A gente reforça o diálogo entre o casal. É muito mais saudável do que ter que mentir. Sim, ou fazer uma crise, uma cena de ciúmes. Exato, né? Lendo artigos sobre, né, e vendo testemunhos de pessoas que têm esse tipo de relacionamento, os problemas que acontecem no relacionamento aberto também acontecem no relacionamento fechado. Ou seja, o problema não é um relacionamento aberto, porque o problema vai acontecer de qualquer jeito, né? Relacionar é difícil. Ou seja, o problema está em vamos aprender a nos relacionar. E não ser aberto ou fechado. Isso. Né? Então, por isso que a gente coloca o diálogo. O diálogo é a primeira coisa que a gente tem que aprender. E em algo que já vem pronto, implícito, um contrato fechado, não tem nada para falar. O contrato tá aí, você assinou e é isso. Embora ninguém tenha assinado nada, né? De verdade, assim, literalmente. Então, a gente precisa repensar como a gente enxerga o amor romântico, as relações monogâmicas no mundo, porque isso não é um movimento só do Brasil, existem estudos no mundo inteiro, né, já sobre isso, e pessoas se relacionando assim no mundo inteiro. E o que a gente sempre esbarra nesse medo da exclusividade que eu falei lá no início que o João teve, né? Peraí, eu não vou ser exclusivo? Peraí. E às vezes a gente faz isso até com um amigo, né, João? Ai, meu amigo fez outra amizade, a gente fica com raiva, com ciúme, né? Então veja, nós nos relacionamos como o outro sendo posse, sendo algo nosso, e o outro não é algo nosso, não é algo do nosso controle. Aprender isso para nós todos, enquanto sociedade, gente, vai ser um passo gigantesco, né? E talvez a gente não conseguisse esse exercício no modelo monogâmico nunca, né? Não estou dizendo que não haja no mundo casais impossível de fazer. Talvez existe tanta coisa no mundo que eu não canso de me admirar, né? Mas para a maioria não dá certo. Então a gente tem que repensar, né? Eu sou a minha exclusividade. Muitas vezes as relações iniciam e terminam, então em algum momento você esteve ali como prioridade naquela vida e você não está mais. Então você não deixou de ser importante, você não deixou de ser exclusivo. Se você tem dúvidas, né? Se nós temos dúvidas do quão exclusivos nós somos para nós mesmos, talvez é por isso que a gente precise tanto de ser a exclusividade da vida do outro, o outro é o outro, né? Então, esse é o primeiro vídeo sobre isso. Talvez a gente volte nesse assunto que dá para falar muita coisa, dá para falar dos modelinhos, né, João, de relação aberta, porque tem vários modelinhos que os casais vão se propondo, depois eles vão despropondo, né? Mas como acontece, como é combinado, como é a conversa, isso uma coisa já posso adiantar, o homem hétero tem uma tendência a não aceitar de momento, porque ele que tem uma relação aberta, né? Ele não está acostumado ao contrário, mas é uma coisa que vem mudando. Eu já atendi aqui no consultório tanto homens quanto mulheres que estavam tentando aí iniciar um relacionamento aberto e dizer, não é um modelo pronto, é um exercício que a sociedade vem se movimentando para isso e vem desconstruindo um padrão aí antiquíssimo, trazendo uma nova forma de ser, tirando padrões, quebrando todos esses paradigmas aí que é construído com o nosso modelo do patriarcado, do amor monogâmico, do amor romântico, né, que envolve muita dor e sofrimento. Tudo isso para que a gente possa viver melhor. Tudo bem, João, hoje?
Ah, hoje tá tudo bem. É. Então tá bom. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês já têm ouvido falar desse assunto, coloca aí nos comentários ou conta para mim lá no Instagram. Até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, gente.